Graça e paz, povo abençoado de Jesus. Eu espero que você esteja bem. Pastora Jaque, mais uma vez na sua telinha, com mais um Boa Nova do dia. Eu espero que tua semana tenha sido abençoada, cheia da presença do nosso Deus. E eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra que o Senhor compartilhou ao meu coração. E eu desejo que assim como Ele ministrou ao meu, Ele possa ministrar ao seu também. Mas antes, aquela perguntinha de sempre, logo de início: como está a sua reserva de azeite hoje? Vamos parar para pensar um pouco nisso? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá no texto de Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos ler dos versos de 1 a 13. Se você puder, acompanhe comigo essa leitura. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono, e então adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o grande banquete nupcial. E as portas foram fechadas. Verso de número 11 nos diz assim: mais tarde vieram também as outras 5 e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. E de novo, eu quero te fazer essa pergunta: como está a sua reserva de azeite hoje? Como tem andado a sua reserva de azeite? Sabe, queridos, se Jesus voltasse hoje, neste exato momento, você estaria entre as virgens que esse texto relata, entre as prudentes, ou entre as virgens imprudentes? Pare para pensar um pouquinho. Nós temos vivido tempos onde há tanta urgência na vigilância, porque também vivemos tempo de muitas distrações, tempos onde tantas outras coisas elas têm chamado a nossa atenção. E eu acredito que com este texto, o Senhor está retratando ainda mais a questão da urgência, na vigilância, no olhar mais para a palavra, no focar mais no secreto com o nosso Deus. E isso eu posso dizer que em todos os aspectos, todos os âmbitos da nossa vida. Jesus então nos conta esta parábola para que os nossos olhos, que os meus e os seus olhos, eles sejam abertos. Nós encontramos nessa narrativa algo que nos aponta que todas as 10 virgens, elas tinham a mesma aparência. Depois você pode mais uma vez se debruçar sobre este texto, se aprofundar um pouco mais nele, para que o Senhor continue a ministrar ao teu coração aquilo que aqui eu dei continuidade. Mas todas as 10 virgens, elas tinham a mesma aparência, não é verdade?
Todas elas também tinham lâmpadas em suas mãos. Todas também esperavam pelo noivo. Porém, o texto vai nos contar que apenas 5 delas estavam preparadas com azeite suficiente. As prudentes aqui, queridos, representam aquelas que não apenas estão à espera deste noivo, Jesus, mas elas se prepararam, elas cuidaram da sua vida espiritual, sabe, trazendo para nós, para o nosso dia a dia, século 21, trazendo para nós. Será que nós estamos representando as 5 virgens que tinham azeite suficiente? Estamos cuidando bem da nossa vida espiritual? Estamos mantendo a nossa chama acesa? E o principal, será que os nossos corações estão prontos a receber o noivo? E daí, em contrapartida, nós entendemos que as imprudentes, elas simbolizam aqueles que têm apenas a aparência. Elas representam aqueles que apenas se vestem igual. Parece com aqueles que estão no caminho, mas não são. Nós podemos notar no texto que até as lamparinas, as lâmpadas, elas carregam também, mas elas não dão a devida atenção para a reserva, para ter o azeite suficiente. E qual dessas 2 categorias hoje tem nos representado, tem me representado, tem te representado? As imprudentes ou as prudentes, as sensatas? Aquelas que tinham o azeite suficiente até a chegada desse noivo. Elas representam também a falta do azeite. Elas representam a falta de uma fé que é viva, que é eficaz, que move montanhas. Elas também podem representar a falta de santidade e de perseverança no Senhor. E daqui eu anotei 3 dicas que nós podemos caminhar no nosso dia a dia, procurando cumprir isso, para que não venha faltar o azeite nas nossas lamparinas. Diz assim, a primeira: a correria, ela não pode roubar o azeite. Nós vivemos num mundo corrido, como eu tenho falado nos últimos dias, num mundo acelerado, num tempo que está muito acelerado, onde trabalho, responsabilidades, muitas distrações digitais, elas nos sugam. É como se nós pudéssemos até sentir elas nos arrastando para dentro das telas, porque elas nos prendem de tal maneira que nós passamos horas e horas e horas nas redes sociais, perdendo tempo, ao invés de estar juntando azeite. E daí nós acabamos por não priorizar tempo com o Senhor. Nós damos atenção a tantas outras coisas, mas o Senhor, Ele vai ficando para trás. Nós, então, não priorizamos esse tempo, não temos busca na comunhão, não temos o devido crescimento espiritual, o qual nós deveríamos estar buscando. Outra dica que eu acredito que nós podemos levar para a nossa caminhada é: não dá para emprestar preparação espiritual. Eu vou repetir novamente para que você entenda. Não dá para emprestar preparação espiritual. Quando nós lemos esse texto, queridos, as prudentes, elas não puderam emprestar aquele azeite para as imprudentes. Isso aqui, querido, me leva a pensar o seguinte: que ninguém vai viver a fé por nós. Eu, pastora Jaque, não posso viver a fé por você. Você precisa se posicionar, você precisa se colocar no caminho e no lugar da bênção.
e buscar por experiências com o Senhor. Nós não podemos depender sempre das experiências dos outros. Há um texto que fala sobre isso na Bíblia, né? Antes eu conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Sabe, será que você tem vivido experiências reais e concretas com o Senhor? Ou você tem apenas sido alimentado pela experiência que os outros têm? Você ouve uma pessoa dizer que teve um momento formidável, maravilhoso com o Senhor, e aquilo te alimenta, sim, de certa forma. Mas e as suas experiências com o Senhor? Então, nós não podemos depender da experiência dos outros, da história de fé do outro. O que nós precisamos é ter as nossas próprias experiências com o Espírito Santo de Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E que essa seja uma oração nesta noite de hoje para mim e para você, sabe? Para sair do raso e para que o Senhor ele possa nos levar no mais profundo. A terceira dica é a seguinte: viva se preparando. O noivo, ele virá. Não é um conto da carochinha, não é um conto do Papai Noel ou qualquer outro conto que nós conheçamos. Ele voltará, querido, querida. Ele voltará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. O texto ele relata que o noivo chega de repente. Ele aparece. Ouve-se um grito no meio da noite, à meia-noite especificamente. E o noivo então aparece, leva aquelas que estavam alinhadas, que estavam com seus corações e com as suas lamparinas e o azeite preparado. Não deixe para depois aquilo que você precisa fazer hoje. Busque hoje, jejue hoje, ore hoje. Busque a presença do Senhor hoje. Se arrependa hoje, porque Ele virá. Buscar uma noiva em santidade. Procure praticar a santidade no Senhor, porque a palavra dele nos garante que sem santidade é impossível ver e agradar ao Senhor. No texto nós lemos que a porta, ela não ficou aberta. Assim que o noivo passou, levou as 5 virgens prudentes. A porta de imediato se fecha. Entraram aquelas que levaram e estavam preparadas com o azeite. A porta se fechou, simplesmente se fechou. E as 5 virgens imprudentes ficaram para o lado de fora. Haverá um tempo, queridos, preste atenção nisso. Haverá um tempo que não haverá mais chance de preparação. Isso que eu trago para o seu coração é muito sério. Eu não sei como você tem caminhado na presença do Senhor, vivendo um dia de cada vez, vivendo a graça do Senhor um dia de cada. Glória a Deus pela graça. Sim, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Então, preste atenção nisso. Haverá um tempo, haverá um dia em que não haverá mais tempo para essa preparação. Como eu acabei de dizer, hoje nós vivemos no tempo da graça, então nós precisamos sim buscar, aproveitar, vivenciar esta graça que está no Senhor. Precisamos ser vigilantes. Use a graça do Senhor com sabedoria para se aproximar mais do seu Pai. Seja intencional. Busque ao Senhor. Posicione-se com intencionalidade. Busque a Deus. Mesmo que seja pouco tempo. Ah, pastora, mas eu tenho tão pouco tempo do meu dia para fazer isso. Faça, mas faça com intencionalidade. Sabe? Busque de todo o seu coração, com uma entrega verdadeira ao Senhor. Repense quais são as distrações que estão lhe roubando da presença do Senhor. Viva todos os dias, querido, querida, que me ouve nesta noite, como se fosse o último.
Viva como se fosse o último. Arrependa-se enquanto ainda há tempo, pois a qualquer momento o noivo voltará e essa porta ela se fechará. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de corações quebrantados diante do Senhor. Hoje é dia de se aproximar e de se achegar ao Senhor. Que eu e você não desejemos ficar para o lado de fora deste banquete, desta festa linda que nos espera. O noivo virá. Ele virá buscar a sua noiva. Mas assim como nós aprendemos nessa noite, ele virá buscar aquela noiva que está preparada, que está com seu coração adornado ao noivo, com seu coração preparado, com a sua lamparina cheia de azeite para queimar até que ele venha. A minha oração e o desejo do meu coração é que este azeite não falte para você em nome de Jesus. Que as suas lamparinas elas estejam transbordando do azeite. Que você possa queimar de dentro para fora. Em nome de Jesus. Eu desejo que essa palavra alcance o seu coração. Se você foi abençoado, compartilha. Em nome de Jesus. E até a próxima semana. Assim o Senhor nos permitindo. Um beijo no seu coração.